tempestade. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram. Deixando a multidão, o levaram no barco. Assim como ele estava, outros barcos também acompanharam. Levantou-se um forte vento, ondas que lançaram sobre o barco, de forma que este se encheu de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram, clamando: Mestre, não se importe que nós morremos? Ele se levantou e repreendeu o vento, dizendo: mar, se aquieta, e acalma-se. E o vento se aquietou, e fez completo bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele estava, só deu 40, ainda não tem fé. Pode se sentar. O 41 vai dizer assim: eles estavam apavorados uns ao outro, e disse: quem é aquele que até o mar e o vento obedece? Aleluia. Nós falamos sobre fé ainda. Essa palavra, ela tocou muito no meu coração, porque nós vamos entrar numa história que Jesus, ele estava pregando a palavra. E a palavra fala assim que Jesus, ele tinha acabado de fazer vários milagres. E Jesus, ele queria sair daquele onde ele estava e ir para outra margem do rio, para continuar pregando a palavra, porque a obra ali já tinha sido feita. E a palavra diz assim que Jesus, ele diz aos seus discípulos assim: olha, vamos atravessar o mar, vamos para outra margem do mar ali. Jesus estava com um propósito, se você ler um pouquinho mais adiante, de ir até um endemoniado ali e curar, libertar aquele endemoniado. Mas a palavra fala assim que os discípulos estavam todos no barco, e de repente começou a soprar um vento muito forte. E a palavra fala assim que esse vento foi ficando cada vez mais forte e se tornou uma grande tempestade, a ponto de aquele barco começar a ir para a água dentro. Os discípulos ficaram totalmente apavorados, não sabiam o que fazer. E é assim também nas nossas vidas. Quando nós estamos passando por uma grande tempestade, de repente vem ondas e bate da gente, vento forte, aquilo que nós projetávamos, de repente não começa a dar certo. Aquilo que nós sonhávamos, nossos objetivos, o que nós traçamos desde pequeno ou quando jovem, o que nós sonhamos, às vezes não é aquilo que Deus, ele quer pra gente. E às vezes Deus, ele quer nos ensinar alguma coisa, Deus, ele quer nos mostrar alguma coisa. Deus, ele permite que sopre o vento, ele permite que a tempestade venha, que a água bate sobre o barco, ele permite tudo isso. Mas a palavra vai dizer assim que Jesus, ele estava no barco. E eu entendo que quando Jesus, ele está no barco, tudo é diferente. Quando Jesus, ele está na minha vida, no comando, no controle da situação, foi como diz esse louvor que nós louvamos: ele não perdeu o controle. Só parece que ele perdeu o controle, mas ele não perdeu o controle. Ele continua soberano, ele continua majestoso, ele continua glorificado, exaltado, ele continua sendo Deus. E a palavra fala assim que eles ficaram com muito medo. E me chama a atenção porque alguns dos discípulos eram pescadores, alguns dos discípulos conheciam muito o mar. Então eu creio que eles fizeram tudo o que era possível para tentar controlar o barco. Porque se você lembrar, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores.
Quando Jesus ele chama ele para poder fazer a obra e fazer deles pescadores de homem, eles estavam pescando, eles conheciam o mar, eles eram grandes empresários de peixes naquela época ali. E a palavra diz assim que o Senhor chama eles para poder ser pescadores de homem. E o que Deus ele fala na nossa vida sempre vai cumprir. Não tem jeito. Pode um homem se levantar, pode a tempestade se levantar, mas aquilo que Deus colocou no teu coração, não tem como Satanás roubar. O projeto de Deus já está no teu coração. Por mais que Satanás ele venha com conversa, tentando desanimar você do propósito, do projeto, Deus ele está sob o controle. Deus ele está sobre a sua vida. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver os sonhos de Deus que Ele tem para a sua vida, o projeto de Deus na sua vida. E a palavra diz assim que Jesus estava dormindo. E os discípulos acordam Jesus e vai dizer uma coisa que todos nós já dizemos alguma vez, ou passou pela nossa cabeça. Ele acorda Jesus e diz: Jesus, você não se importa conosco? Jesus, você não importa que eu vou morrer? Jesus, o Senhor não se importa que eu estou sofrendo? Muitas vezes a gente fala isso. Ah, mas será que Deus me esqueceu? Ou será que Deus ele não está no controle da situação? Por que será que eu estou passando tudo isso? E eles acordam Jesus dizendo dessa forma: Jesus, você não se importa conosco? Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Jesus, olha aí o tanto de água que está sobre o barco. E a palavra diz assim que Jesus, ele se levanta com a sua soberania, ele levanta com a sua autoridade. Eu entendo que romper a fé, presbítero, é algo sobrenatural. Romper o impossível, romper na fé, é algo para quem crê mesmo. Não tem como você romper nada se você não tiver a fé. Porque você consegue controlar o vento? Não. Você consegue controlar a tempestade? Não. Você consegue controlar a água? Você sozinho? Você não consegue. Mas é lançada uma palavra aqui que muda toda a história. Porque quando Jesus ele faz o milagre, os discípulos olham assim e falam assim: ei, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Ele lança essa palavra: quem é esse que até o mar, o vento, a água obedece? E por mais que você não consiga, Ele consegue por você. Por mais que as suas limitações hoje você olha para você e fala assim: olha, eu não sou digno, eu não mereço, eu já fiz tantas e tantas coisas. Foi você que o Senhor escolheu, é você que Ele quer fazer a obra. A palavra já disse aqui no louvor do Paulo Vitor, diz assim: olha, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Cada um de vocês, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. E essa palavra me faz lembrar o centurião. O centurião, ele chega, era um oficial, ele chega até Jesus. E diz: Jesus, o meu servo, ele se encontra doente, está enfermo. E ele roga para que Jesus venha curar ele, porque ele estava totalmente paralítico, numa cama, agonizando. Esse centurião, a palavra não fala que ele era crente, mas ele sabia uma coisa que nós temos que saber: é a autoridade. Ele tinha autoridade, porque ele era um soldado. Ele fala assim para Jesus: Jesus, rogo para que você cure o meu servo. Jesus, com a infinita compaixão, ele diz assim: olha, eu vou com você, eu vou curar o teu servo. Mas o centurião, ele diz assim: olha, eu não sou digno, Jesus, que você entre na minha casa. Eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. E a palavra diz assim que aquele centurião, ele lançou uma palavra de autoridade, dizendo assim: Jesus, eu também sou uma pessoa de autoridade.
Quando eu mando para o meu servo ir, ele vai. Quando eu mando ele voltar, ele volta. Quando eu mando ele pegar alguma coisa, ele pega, ele me traz. Porque eu também sou uma pessoa que tem autoridade. Fala, Jesus, não precisa você ir comigo não. Basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Glória a Deus. É a palavra fala assim que Jesus, ele fica surpreso de tamanha fé, surpresa por tamanha autoridade. Às vezes nós não alcançamos o nosso milagre porque nós não temos autoridade. E para você exercer a fé, você precisa ter autoridade sobre o que você vai falar. Autoridade na presença de Deus, lançando a palavra através da Bíblia, através da fé, através do que nós acreditamos. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, ele vai aonde nós não conseguimos. O nosso Deus, ele mexe naquilo que nós não temos o controle. Ele tem todo o controle da situação. Aleluia. E a palavra fala assim que no exato momento, Jesus fala para ele assim, vai. Ele foi. E a palavra fala assim que aquele servo, ele foi curado no exato momento que Jesus lançou a palavra. E os discípulos aqui que estavam no bar, interessante que a Bíblia fala assim que eles estavam com medo. Eles estavam com medo daquela situação. Mesmo eles estando com Jesus no barco, às vezes nós temos medo. Mesmo sabendo que Jesus, ele está com o controle na mão, às vezes nós temos medo. Por que será isso? Ele já nos garantiu a vitória. Por que temer? Por que você tem medo? Levante a sua boca, profetiza, comece a colocar palavras boas no seu dia, comece a proferir palavras edificantes que vêm edificar a minha e a sua vida. Ele estava totalmente com medo, e o medo, ele atrapalha a fé. Uma das coisas que nos atrapalha de ir diante, de passar e romper as barreiras, é quando o medo entra no nosso coração. É quando a incerteza, ela entra no meu coração. Será que Deus falou isso mesmo? Será que não é da minha carne? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Ei, anula essa palavra da sua vida. Porque para Deus, para Jesus, não tem essa palavra será. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da autoridade. E o que Ele decreta na minha e na sua vida, pode o homem tentar, pode as pessoas colocar inveja, pode fazer o que for, mas a palavra de Deus é acima de sobre todas as coisas. Mas como, pregador? Vamos para a palavra. Quando Satanás, ele vai tocar na vida de Jó, quando ele vai querer tocar, ele vai pedir permissão. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que tem alguém superior a ele. Satanás, ele obedece à ordem do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele governa sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E para nós rompermos a fé, rompermos nossos objetivos na fé, nós temos que saber isso. Sabemos quem é o nosso Deus, com quem nós estamos lidando, quem fez a promessa. Quem foi? Quem foi que falou no teu coração? Quem foi que te escolheu? Foi Ele. E se Ele te escolheu, meu irmão, não tenha medo. Ele é fiel em cumprir todas as coisas. Glória a Deus. Ele é fiel. Pode Satanás se levantar e colocar medo em você. Ele pode tentar, rugindo como um leão. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá você conhece. Não tem como, meu irmão. E a palavra diz que nós vemos no começo, a nossa fé ela começa devagarzinho, ela começa com um grão de mostarda. Eu estou dizendo para você assim, irmão, tem tempo para tudo. Mas você precisa evoluir. A sua fé, ela precisa evoluir. Não adianta nada você ter uma arma tão poderosa nas suas mãos e você não ter autoridade para poder colocar em prática.
que a palavra diz? Eis que eu te dou autoridade. Autoridade. Então eu entendo que quando eu aceito Jesus, quando eu escolho esse caminho, é dado para mim a autoridade. Então tem certas coisas que nós temos passado que você não tem que aceitar, você tem que arrepender. Tem certas coisas que Satanás coloca na sua mente, você tem que arrepender, porque você tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Ele disse: eu te dou autoridade, eis que te dou autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Ele já te deu autoridade. Como aquele centurião sabia que ele tinha autoridade, ele reconheceu a autoridade também em Jesus. E se nós vamos falar agora sobre a fé, sobre perder o controle, você pode ir para a Bíblia e você vai ver vários exemplos de Jesus rompendo o impossível para nos dar a vitória. É isso que ele quer falar para você, filho. Parar de viver o natural. Vamos começar a viver o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Ei, para de viver com as suas próprias forças. Para de viver dependendo das pessoas. Aí depende somente de mim. Eu tenho o controle nas mãos. Eu sou aquele que dá a vida e tira a vida. Ele é grandioso. Eu sou todo-poderoso. Mas nós temos que entender que nós temos uma arma poderosa nas mãos. A fé. Foi a fé que fez Moisés bater ali com um cajado, onde um lugar onde não tinha água, e a palavra fala que brotou água. Foi a fé que fez também Moisés abrir um grande mar vermelho. É a mesma situação. Estava vendo os egípcios cercando o povo, e Jesus: é agora, o que eu vou fazer? Ele fala assim: olha, eu sempre tenho explicado para você. Por mais que as pessoas não te valorizem, Ele vai sempre te valorizar. Nós louvamos um menino no começo que falava assim: ei, é só aqui que eu me sinto muito bem. Há um lugar, há um Deus, que Ele é o tamanho exato do vazio que está no teu coração. Ele é o tamanho exato do vazio que se encontra no teu coração. Porque por mais que as pessoas hoje estão em festa, estão entre os amigos, isso, aquilo e tal, tem sempre um vazio no coração. A pessoa acha que ela adquiriu um carro, vai tampar ali aquele buraco, ele compra, ele conquista, mas ele vê que aquilo não preenche o coração. Ele vai em busca, ele estuda, ele conquista, ele faz tudo, mas nada preenche o meu coração. Por quê? O nosso Jesus, Ele é o tamanho exato do buraco que está no teu coração. E é só aqui que você vai se sentir bem. É só Ele que tem a verdadeira paz. E a paz dele, Ele diz na palavra: eu te dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Não é a paz que o mundo lá fora prega, mas é a verdadeira paz. Aleluia. Aleluia. Você não consegue romper, mas através da fé, através do poder, da autoridade que foi dado a você, hoje você consegue romper. Através da fé, que você era pequeno, mas a sua fé começou a crescer, e hoje você é gigante. É através da fé que Ele vai salvar, é através da fé que Ele vai curar, é através da fé que Ele vai libertar. É a fé, é você acreditando. Senhor, nós entregamos o Seu Pai, a nossa vida na Tua presença. É isso. Porque o problema é que o controle tem que ficar na mão dele. Não adianta você ter o controle na mão, não adianta. Porque você sozinho, você já aprendeu que você não consegue. E o Senhor está te convidando: entregue ao controle das minhas mãos. Entregue.
Entrega o barco nas minhas mãos. Porque por mais que esse barco vai ser atingido com vento, com tempestade, eu vou estar no barco. Com Cristo, nós nunca vamos estar sozinhos. O problema é que nós queremos, Senhor, aqui o Senhor pode agir, nessa parte não. Ele fala assim que Ele quer tomar conta da sua vida totalmente. É só assim. Ele não aceita um pedacinho, não. Ele quer o corpo, Ele quer o coração, Ele quer a mente, Ele quer o teu espírito. Ele quer tomar posse da sua vida aqui hoje. Ele quer fazer de você a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você pudesse contemplar quantas muralhas Ele já derrubou por você. Se você pudesse contemplar quantas guerras Ele já venceu para que você hoje estivesse aqui. Quantas batalhas Ele já venceu para você hoje estivesse aqui. Essa é a fé que nós vamos pregar. Essa é a fé que nós vamos viver. É a fé que tira a gente do acomodismo. É a fé que nos coloca em situações. Mas é a fé que faz a gente crescer em Cristo. Essa você se coloca de pé. Essa é a palavra de Deus que colocou no meu coração. Não vou mais além não. Mas eu quero que você saia daqui renovado, transformado, sabendo que você não pode, mas através da fé você pode qualquer coisa. O homem, ele é enganoso, o coração do homem é enganoso. Mas o coração de Deus, o que Ele tem para mim e para a sua vida é muito grande. E hoje nós vamos orar e você vai viver o sobrenatural de Deus na fé. Ei, não se importa. Não se importa se alguma coisa começar a acontecer e começar a dar tudo errado. Ei, não se importa. Não se importa com isso não. Se importa só uma coisa. Ele está com você e Ele está te moldando. Ele está moldando o seu caráter. Ele mexe algumas coisinhas, mas é porque Ele está te moldando. Eu disse para o juvenil essa semana, é como um vaso na mão do oleiro. Às vezes ele tem que apertar um pouquinho, às vezes ele tem que bater um pouquinho, às vezes ele tem que tirar as impurezas, às vezes ele tem que colocar uma curvinha na gente, mas se acalma, você está na mão do oleiro. E quando você está na mão do oleiro, ei, descansa. É isso que o Senhor tem dito para você. Descansa. Às vezes nós perdemos o sono, não conseguimos dormir porque a nossa mente não para. Você quer saber como que você vai conseguir? O que você tem que fazer? Ei, calma. Coloca nas mãos dele. Fala, Senhor, como a gente vai conseguir fazer? Senhor, como que o Senhor pensou isso aqui? Conta para mim. Revela para mim, Senhor. Ei, entrega na mão do Senhor Jesus que Ele vai fazer tudo. Não andeis em preocupação, ansioso por coisa alguma, mas deixa que Ele venha agir na sua vida, amém? Oremos. Senhor Jesus, Pai, essa foi a palavra que o Senhor vai ministrar em nossos corações.